por aqui. Uns mais ou menos um ano atrás, eu estava na casa da minha mãe, vendo notícias na internet, né, procurando coisas aleatórias, e de repente eu tive acesso a um texto, né, que contava a história de uma negra escrava durante um período que o autor do texto chamava de revolta, 1842, em Minas Gerais. Eu não sei qual é a revolta do qual ele tratava, né? Mas ele dizia que era uma história que contavam para ele quando era criança, né? de uma situação onde houve uma revolta, né? E os soldados do governo, né, tentavam evitar que os revoltados se comunicassem. E havia uma ponte, e essa ponte era vigiada por um negro pelo Negro Antônio. Né? E esse Negro Antônio era responsável por interceptar, né, bilhetinhos, qualquer coisa assim, que tentasse passar pela ponte. Né? E uma negra, né, idosa já, estava passando pela ponte, e esse Preto Antônio a interceptou e olhou, a vasculhou tal, em busca desses bilhetinhos. Né? E meio ainda desconfiado, ele pediu que ela tirasse a roupa. Ela não quis tirar a roupa e saiu correndo, né, pela ponte. No que ela saiu correndo, ele apontou a arma e atirou nela. No que ele atirou nela, ela deitada no chão ensanguentada, ele puxou a roupa assim para ver se tem algum bilhetinho, e entre os seios murchos dela, em vez do bilhetinho, ele encontrou um crucifixo, uma marca de crucifixo rasgada na pele dela, né? Uma marca que havia sido feita pelo dono dela, anos atrás, pelo fato dela ter gerado uma criança sem a permissão dele. E essa criança era chamada Antônio, e foi tirado dela quando ele tinha mais ou menos 7 anos de vida. Ele foi vendido para outra pessoa. Né? E o Preto Antônio tomou um susto, porque a mãe dele tinha essa marca, né, de crucifixo no peito, né? E ele gritou: qual o seu nome? E ela não respondeu, ela estava esvaindo em sangue, não respondeu. Aí o Preto Antônio virou: Tibéria? Tibéria? Aí ela olhou para ele e falou assim: Tonho. Né? O Preto Antônio ficou enlouquecido, vendo a mãe morrendo nos braços dele, por culpa dele. Ele atirou na mãe, e ele se joga da ponte com a mãe nos braços e morre no rio. Essa história é contada como um fato real num livro chamado Semicírculo, de Eduardo Canabrava Barreiros. Eu tinha visto, né, via referência ao Semicírculo, Eduardo Canabrava Barreiros, nunca tinha ouvido falar de Eduardo Canabrava Barreiros. Né, e busquei esse livro, né, encontrei esse livro para ver a história aqui narrada. Só que mais do que essa história, Semicírculo é um pacote de recordações do Canabrava. Recordações dos tempos de criança, recordações do processo dele de viver na cidade onde ele nasceu, que é Curvelo, recordações das idas dele ao Rio de Janeiro. Né? Então aqui, como ele fala, são recordações e quase memórias, né? Onde são elementos esparsos. Ele não fica necessariamente numa cronologia certinho. Ele não quer contar a história inteira da vida dele. Ele conta uma vida por intensidades, ele conta uma vida pelos momentos que emergem enquanto ele está escrevendo. Né? Então não é a totalidade da vida, mas os processos que o afetaram. E é de uma poesia muito interessante esse livro. Ele escreve muito bem, ele organiza muito bem os afetos. Sabe? E o título Semicírculo, o motivo, né, o mote desse título, nos é dado no final do livro. Quando ele fala assim, bem no finalzinho,
O livro possui 158 páginas, 10 páginas antes, ele explica o título do livro. Vocês vão ver a poesia da escrita do Canabrava, quando ele fala assim: há algo de tenebroso e trágico no simples existir. Costumo confessar a mim mesmo. Viver é como navegar a esmo, trazendo carta de prego, à espera de um momento sem tempo, de algo que vai acontecer que não se sabe onde, nem como, nem quando. Trago desde a mais tenra idade um estranho temor do que não aconteceu ainda, como se transportasse comigo uma carga macabra que vou descobrindo dia após dia, relutantemente. Talvez essa carga opressiva seja constituída pelo germe da morte, que complementa a vida, não passando a vida, né, de um semicírculo que só se completará com a morte. Né? Então o título é Semicírculo porque nesse momento, quando ele escreveu esse livro é datado de 1977, ele não havia morrido ainda. Canabrava vai morrer, irá falecer em 1981, se não me engano. Né? Depois de uma cirurgia, ele teve uma sepsemia e faleceu. Ele nasceu em Curvelo, em 11 de julho de 1908. Muito cedo na vida, criança de 4 anos, ele perdeu o pai, a mãe, ficou por conta de dar conta dos filhos, né? Então Canabrava, ele estudou até a 4ª série primária, né? Ele diz que teve muita curiosidade, sempre uma pessoa muito curiosa, e se fez muito autodidata, né? Essa escrita foi uma pessoa que pouco estudou, né? Mas ele fala que ele adorava os livros, carregava os livros tudo quanto é lugar, sempre que podia, ele queria aprender uma coisa nova, e de certa maneira essa curiosidade do Canabrava, ela se expandiu para uma constelação de tarefas que ele fez na vida. Ele foi vendedor, Canabrava, ele foi desenhista, ele foi pintor, ele foi garimpeiro, né? No final da vida, ele foi escritor, né? Ele escreveu vários livros, principalmente de cartografia, porque a capacidade dele de desenhar, as habilidades que ele tinha com desenho, ele acabou migrando para a área cartográfica, em que desenvolveu muitos trabalhos, né, para o IBGE, né, tendo publicado muitos livros dentro dessas referências cartográficas. Por exemplo, ele publicou livros que faziam uma fronteira entre a cartografia e a história, como os itinerários da independência, né, mapeando os caminhos de 1822, né, de Dom Pedro, né, no processo da proclamação da independência do Brasil. Então o Canabrava, ele era uma pessoa versátil nesse movimento de criar seus próprios processos de vida. E eu achei muito interessante ele, né? Nunca eu tinha ouvido falar. Eu acho que ele escreveu poucos livros de cunho literário, uma parte foi de cunho cartográfico, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que o Eduardo Canabrava, ele tem um encontro muito curioso com Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa é um escritor mineiro, né? Ele nasceu na cidade de Cordisburgo, né? Que era na época um vilarejo, né? Em 1908. Curiosamente, Guimarães Rosa é um pouco mais velho que Eduardo Canabrava, né? Enquanto Eduardo Canabrava ele nasceu em 11 de julho de 1908, Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908. Enquanto Eduardo Canabrava nasceu na cidade de Curvelo, no início do sertão mineiro ali, Guimarães Rosa nasceu 50 quilômetros depois. Cordisburgo é 50 quilômetros de Curvelo. Então, assim, os dois são conterrâneos, os dois são contemporâneos, os dois têm praticamente a mesma idade, né? E uma coisa interessante, porque
Eduardo Canabrava ele não teve a oportunidade de estudar, né? Como falei, ele sobreviveu como pôde, né? Sendo por fim cartógrafo. Guimarães Rosa, por sua vez, ele formou-se médico, ele foi diplomata, ele foi escritor, e a gente pode dizer que, de certa forma, Guimarães Rosa também foi um cartógrafo, sendo responsável por um dos livros mais mágicos da literatura brasileira, em que ele, de certa forma, cartografa o sertão de Minas, e cartografa os afetos do sertanejo, e cartografa a alma humana em Grande Sertão Veredas. Essa edição linda que eu tenho aqui, que minha mãe me deu de presente no Natal de 2006. Né? E esses dois homens encontram onde? Em 1967, Eduardo Canabrava resolve contar histórias. Ele publica, diferente dos livros cartográficos, ele se aventura a fazer a cartografia também de afetos, a cartografia do homem rural, a cartografia das histórias dos escravos que ele ouvia quando criança. Ele traz a dinâmica dos rios, ele traz a dinâmica de uma população pobre, carente e que vive um cotidiano esquecido, né? E ele conta uma dessas histórias em contos de 2, 3 páginas cada um, que ele deu o título de O Segredo de Sinhá Ernestina. O Segredo de Sinhá Ernestina é um dos contos presentes nesse livro que Eduardo Canabrava escreveu em 66 e publicou em 1967. E Eduardo Canabrava ele faz um movimento de pedir ao conterrâneo, ao contemporâneo Guimarães Rosa, que prefaciasse esse livro. Guimarães Rosa prefaciou muito poucos livros, tá? Mas em caráter excepcionalíssimo, sim, Guimarães Rosa falou assim para Eduardo Canabrava, em caráter excepcionalíssimo, em 1966, Guimarães Rosa dedicou um prefácio a um livro de Eduardo Canabrava, que nem escritor era, uma aventura que ele está fazendo no movimento literário, né? E dedicando ele faz esse prefácio que é chamado 16 vezes Minas Gerais. Esse é o prefácio, um prefácio pequeno, né? Mas está aqui a assinatura de Guimarães Rosa, né? Datado de 21 de agosto de 1966. Guimarães Rosa morreria um ano depois, em 19 de novembro de 1967. Esse livro também é lançado em 67 por Eduardo Canabrava. Guimarães Rosa morre de um infarto, né? Poucos dias depois, 3 dias depois de tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Né? E nesse prefácio, como eu disse, é feito em caráter, a título excepcionalíssimo, né? Porque Guimarães Rosa não fazia muitos prefácios, né? Não estendia não dedicava muito a essa tarefa. Em caráter excepcionalíssimo, Guimarães Rosa fala que Sinhá Ernestina é livro que vale e contribui, que a gente ama e admira, que se pode ler depressa para sentir devagar. Acho que principalmente porque ficaram faltando no desenvolver-se da nossa literatura peças indispensáveis nos fundamentos e alicerces, e nunca é tarde para tentar provê-las. Né? Então, o único prefácio que antes eu tinha visto de Guimarães Rosa a um livro de outra pessoa foi nesse livro aqui de Paulo Ronen, chamado Antologia do Conto Húngaro, publicado, essa aqui é uma primeira edição, de 1957, né? Publicado em 57, sendo que Paulo Ronen era um grande amigo de Guimarães Rosa, inclusive depois da morte de Guimarães Rosa, o Ronen ficou responsável pelas publicações da obra do amigo, né? E muito me surpreendeu descobrir esse prefácio quase esquecido, né? Não ignorado,
né? As pessoas que estudam mais a fundo a obra de Guimarães Rosa conhecem esse prefácio, né? Mas me era completamente esquecido, principalmente porque o livro também é praticamente desconhecido do grande público, né? O Segredo de Sinhá Ernestina, você com um prefácio esquecido de Guimarães Rosa, você encontra por uns R$ 10 na estante virtual. Um abração para você e até nosso próximo vídeo.